Receber com muito carinho o nosso diácono Paulo. Diácono Paulo vai ministrar ao Senhor para a sua igreja, em nome de Jesus, nessa noite. Amém. Vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós, ó Pai, não abençoamos o Paulo, porque ele já o é. Senhor, mas nós, neste momento, pedimos que a centralidade de Cristo esteja sobre a vida dele, sobre o entendimento, o intelecto, as palavras em que ele vai colocar. Porque o Senhor já tem dado, já tem entregue, Senhor, uma palavra, um direcionamento para o teu filho, para a tua igreja. E que os nossos corações estejam abertos, sem distrações, sem impedimentos de receber aquilo que o teu filho vai ministrar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Foi muito fraco, né? Boa noite, igreja. Tá bom. Amém. Que bom mais uma vez estarmos aqui. Se tiver irmãos aí na internet nos assistindo, né, eu creio que tem. Deus possa também abençoar a sua vida. Com certeza Deus tem um recado dele para a sua vida. Inclusive nós temos uma conhecida nossa lá de São Fidélis, que às vezes ela assiste a gente lá, a Camila. Se você estiver assistindo, Camila, Deus te abençoe. Também a nossa cunhada, né, Érica, irmã de Érica, lá em Juiz de Fora, às vezes ela também nos assiste lá. Deus possa te abençoar se você estiver assistindo. Temos aqui também, eu tenho as minhas irmãs ali, que estão aqui nos visitando, a Ana, a Aureni. Tem minha sobrinha que está aqui, ó, a Daiane, glória a Deus. Irmã Regina, está aqui com a gente hoje também, né, irmã Regina? Que bom que a irmã está aqui. Deus abençoe. Nós temos visitantes? Amém. Que Deus abençoe. Uma salva de palmas aí para os nossos visitantes, né? Vocês são muito bem-vindos. Glória a Deus. Queridos, nosso diácono Léo vai colocar lá uma musiquinha, né? O tema hoje da nossa conversa aqui, da nossa ministração, da nossa palavra, é como lidar com as tempestades. E aí, pastor Heraldo? Como lidar com as tempestades? Queridos, como eu anseio que Deus possa ministrar no nosso coração nessa noite. Como eu orei e pedi que o Senhor possa ministrar a palavra dEle no seu coração nessa noite. Porque é certo que uma hora as tempestades vêm. E hoje nós vamos conversar aqui pelo menos 3 tipos de tempestades, que nós precisamos aprender a lidar com elas. E o nosso desafio é exatamente esse: aprender a lidar com as circunstâncias contrárias, aprender a lidar com as tempestades. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos 4, do 35 ao 41. Uma passagem muito conhecida, que fala que Jesus acalma a tempestade. Com certeza você já leu essa passagem. Eu espero você abrir, se você tiver com a sua Bíblia. Se você não tiver, está aqui no nosso telão. Versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Eu gostaria de frisar isso aqui: vamos passar para outra margem. Essa é uma promessa de Jesus. O 36 diz: e eles,
despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, crente que tem Jesus no barco também passa por tempestade. A diferença é enfrentar Jesus enfrentar a tempestade com Jesus ou sem Jesus. Eu gostaria de orar mais uma vez. O irmão já orou, mas eu gostaria de orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a sua igreja. Eles não querem, Senhor, me ouvir, eles querem ouvir o Senhor. Então, Senhor, ministra uma palavra de transformação, uma palavra rema, uma palavra, Senhor, que possa virar a chave na vida de alguns, quem sabe da maioria aqui hoje. Senhor, o Senhor tem liberdade para agir, o Senhor ele tem liberdade para trazer o teu recado para as nossas vidas. Eu simplesmente sou um instrumento, um porta-voz do Senhor aqui hoje, e eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, não volta vazia. Ela vai encontrar corações sedentos, quebrantados. Oh Jesus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gostaria de começar essa palavra extraindo 5 verdades desse texto aqui com os irmãos. Primeira verdade é que as tempestades da vida existem e são inevitáveis. Tem como, igreja, evitar a tempestade? Nosso irmão Bruno, que o pastor Heraldo acabou de citar, e graças a Deus está bem. Olha a tempestade que esse cidadão está passando nesses últimos dias. Os 3 acometidos, a esposa entubada, o filho doente, mas agora já está melhor. O Wallace, um tempo atrás, o Wallace não está aqui hoje não, que tempestade que o irmão passou, a sua filhinha tão pequenininha, lá naquele hospital precisando drenar o pulmão. Queridos, nessa vida não podemos evitar as tempestades, não tem como. Ninguém está brindado para que não passe tribulações. Crente sofre acidente, crente fica doente, crente recebe notícias ruins, crente passa por tragédias terríveis, brutais. Eu não vou pedir para você ler, mas em Lucas 6, versículo 47 ao 49, nos conta a história de 2 homens que foram chamados com o mesmo propósito: construir uma casa. O primeiro, ele caprichou nos alicerces.
Ele cavou muito fundo, até chegar lá embaixo, na rocha. Ele botou um bom radier, ele caprichou bem nos alicerces. Aí vieram os ventos, vieram as lutas, vieram as tempestades, bateu contra aquela casa. E o que aconteceu? O que aconteceu com aquela casa, igreja? Nada. Ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firme, ela tinha base, ela estava firmada. Mas o segundo foi chamado para construir a mesma casa, com o mesmo propósito. E o que ele fez? Ele foi preguiçoso, ele não teve coragem de afundar bastante, de cavar bem fundo, de chegar até a rocha. E aí o que aconteceu? Vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as tribulações. E o que aconteceu com aquela casa? O que aconteceu, igreja, com aquela casa? Ela caiu, ela não pôde ficar de pé, os seus alicerces estavam muito rasos. Irmãos, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje: como está sendo construído as suas bases, os seus alicerces? Dá trabalho buscar a Deus, dá trabalho ter uma vida correta diante de Deus, dá trabalho levantar um pouco mais cedo para ter sua vida com Deus, seu devocional, dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas é essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, que vai firmar as suas bases. Diante das tempestades, quem tem as melhores bases é que vão ficar de pé. Diante das tempestades, aqueles que tiverem uma base rasa, não vai resistir. Então, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, construa bem suas bases. Que todos nós, igreja de Nova Vida, de Nova Cidade, possamos construir bem nossas bases. E não tem outro jeito a não ser você estar conectado com Deus, a não ser você ter a sua vida com Deus. Sua vida não pode se resumir só a este momento. E nós só temos 2 cultos aqui, domingo pela manhã e domingo à noite. Mas você tem leitura bíblica semanal que você pode ler com a sua igreja. Você tem sala de oração praticamente todos os dias que você pode orar com a sua igreja. Isaías 43, pode colocar aí, Léo. Versículo 2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Os irmãos, note aqui, essa palavra quando, essa conjunção aqui de tempo quando, não é se passar, é quando passar. Eu não estou querendo te assustar, igreja, mas é quando. Ou seja, haverá um tempo que passaremos por tribulações. Talvez esse tempo já chegou para alguns, talvez ainda vai chegar, mas é quando, não é se, é quando. Mas é certo que quando esse tempo chegar, o que vai te manter de pé, como eu já disse, será a sua base, será as nossas bases. Você pode dizer isso para o seu irmão? Construa bem suas bases. Diga isso para o seu irmão. Construa bem suas bases. Mas esse versículo também tem uma promessa. Qual é a promessa que está aqui? Ele diz:
eu estarei com você. Os rios não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, eu estarei com você. Não é isso que está escrito aqui? É quando passar, mas não vai passar sozinho, Ele vai estar com você. Aleluia. Então essa é a primeira verdade. Uma segunda verdade que a gente pode extrair desse texto é que as tempestades são imprevisíveis. Elas não avisam. Elas chegam de súbito e muitas das vezes nos pega de surpresa. Quantas vezes, igreja, você vai fazer um simples exame de rotina e acaba descobrindo alguma coisa? E acaba descobrindo que está com algum problema. Eu já falei aqui na minha última mensagem, que há um tempo atrás eu fui fazer um exame de PSA, um exame de rotina, estava alto. Fiz outros exames, fiz o que tinha que fazer, fiz uma ressonância, graças a Deus está tudo bem. E por falar em exame, eu te pergunto, porque assim, eu tenho procurado em todas as minhas mensagens perguntar isso. Deus tem colocado isso no meu coração. Como é que está a sua saúde? Você está se cuidando? Você está indo no médico? Você está fazendo seus exames? Ou será que você está correndo, trabalhando? Pregaram, pastor Tecrá pregou isso aqui hoje pela manhã, as muitas atividades correndo. Vai ao médico, faça a sua parte, faça os seus exames, cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação. Comece comendo. Como é que você está comendo? Como é que está a sua alimentação? Uma hora chega a fatura. Uma hora chega a fatura. Faça uma alimentação melhor. Um luto, uma situação que nunca imaginou passar e agora está passando. As tempestades são imprevisíveis. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Se Jesus está no seu barco, no meu barco, mesmo em meio à tempestade, nós não iremos naufragar. Deixe tudo nos cuidados dele. Ele sabe cuidar de você melhor do que qualquer um. Amém. Uma terceira verdade que a gente pode extrair daqui desse texto é que é difícil administrar as tempestades e às vezes nem conseguimos. Às vezes não conseguimos. Boa parte, irmãos, daqueles discípulos que a gente leu aqui nesse texto inicial, eram pescadores, eram pessoas experientes, nasceram ali ao redor daquele lago. Pelo menos 4 deles, que eram o André, o Pedro, o Tiago, o João, eram pescadores. Eles conheciam aquele lago, eles sabiam o tamanho, eles sabiam a largura, eles sabiam os ventos que sopravam ali. Eles já tinham passado por circunstâncias semelhantes. Pode ser até que eles pensaram, nós já conhecemos isso, nós vamos nos safar. Não vamos incomodar o mestre não. Porque está cansado. Ele teve um longo dia. E foi mesmo. Se você olhar no início desse capítulo 4 de Marcos, Jesus estava ensinando parábolas, Jesus estava explicando as parábolas, isso aqui já era tarde, Jesus estava cansado, ele estava na sua humanidade, mas dessa vez a tempestade foi tão grande que eles não conseguiram lidar. É difícil administrar a tempestade, nós precisamos colocar tudo nas mãos do mestre. Se você não consegue, às vezes, administrar situações difíceis que porventura você possa passar, coloque nas mãos do Senhor. Coloque. Você é normal. Mas daqui a pouco nós vamos falar como lidar com as tempestades, como aprender a lidar, pelo menos com 3 delas. Quarta verdade é que as tempestades são pedagógicas, elas sempre querem nos ensinar alguma coisa. Aprendamos com as tempestades. Com certeza
com lutas, com situações difíceis, nós criamos mais músculos, nós ficamos mais fortes, nós temos mais experiência. É só chegar diante de Deus com um coração sincero e perguntar: Senhor, que o Senhor quer me ensinar diante dessa situação? O Senhor é o seu Pai, Ele quer cuidar de você. Tenha um relacionamento de pai com Ele, de filho com Ele. Às vezes, irmãos, nós não temos resposta para tudo. Deus é soberano. Ele nos responde se Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas deixa eu te falar uma coisa: aprender a viver sem resposta é um ato de confiarmos no Senhor. Aprender a viver sem resposta é um ato de fé, é um ato de confiar em Deus, porque não vai ter resposta para tudo, não. Confie. Deus está no seu barco. Eu não posso deixar de acreditar na palavra de Deus, e ela diz que não vai cair um fio do meu cabelo sem Ele permitir, sem Ele ter conhecimento. Está escrito. Uma quinta verdade que a gente consegue extrair desse texto é que a tempestade não anula a promessa. Eu vou repetir: a tempestade não anula a promessa. Qual foi a promessa de Jesus para aqueles discípulos? Nós vamos passar para o outro lado. Essa foi a promessa. Então, queridos, pode vir a tempestade de que for. Se você tem a promessa de Deus, se eu tenho a promessa de Deus, vai acontecer, independente da tempestade. A tempestade não anula a promessa. Se você tem a promessa, você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Você pode dizer isso para o seu irmão: irmão, você vai chegar lá, você vai vencer. Deus quer sempre nos ensinar algumas coisas com a tempestade. Vamos enxergar Deus agindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, depois dessa pequena introdução, depois de nós termos extraído essas 5 verdades desse texto, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre 3 tipos de tempestade. Tempestade que vem do diabo, tempestade que vem do inferno do diabo, as tempestades naturais e as tempestades que são enviadas muitas das vezes pelo próprio Senhor, e muitas das vezes por causa da desobediência. Primeira tempestade, a tempestade que vem do inferno, do maligno. Se nós voltarmos ao texto, eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo, mas se nós voltarmos ao texto, nós podemos fazer uma pergunta: de onde veio aquela tempestade? Desse texto de Marcos 4 que a gente acabou de ler. Podemos afirmar que essa tempestade não veio de Deus. Por que não veio de Deus? Porque se ela tivesse vindo de Deus, pensa aqui comigo, Jesus, ao repreender, porque Jesus fez isso, Ele não repreendeu aquela tempestade? Se ela tivesse vindo de Deus, como é que Jesus ia repreender? Ele ia estar se opondo ao próprio Deus? Então nós chegamos àquela conclusão que aquela tempestade não veio de Deus. Aquela tempestade, será que foi um quadro de tempestade natural? Talvez sim. Normal chover, principalmente naquele lugar onde eles estavam. Porém, se nós olharmos no capítulo 5, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Marcos 5, a gente vai ver de onde que está vindo aquela tempestade. Marcos 5, versículo 1. Eu espero você abrir sua Bíblia. Se você não tem, pode ler lá. Diz aqui, versículo 1:
Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Logo após eles atravessarem, Jesus ter acalmado aquela tempestade, eles chegaram a essa terra aqui. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele. As correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Versículo 5, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante deles. Queridos, até aqui. Jesus atravessou aquele mar com um único propósito. Se você for estudar, você vai ver que depois de Jesus ter feito aquela obra, ele voltou para onde ele estava. Ele atravessou aquele mar com um único propósito. Qual foi? Libertar aquele homem. O homem mais endemoniado da história. Tinha sobre ele uma legião. Uma legião era uma unidade militar romana, que tinha de 4 a 6 mil soldados. Isso nos leva à conclusão que aquele homem tinha muitos demônios sobre ele. E Jesus foi para lá com aquele propósito. A pergunta é: você acha que o mundo espiritual não ofereceu resistência? Sim. O diabo não quer que as pessoas sejam livres. Logo, nós entendemos que aquela tempestade não veio de Deus, não foi uma tempestade natural, mas ela veio do diabo. O inferno ofereceu resistência. Por isso que Jesus repreendeu. Então, qual é a nossa postura diante de uma tempestade que a gente sabe que está vindo do inferno? Fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez. O que Jesus fez? 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem tranquilo, bem calmo. Se você consegue enxergar que as tempestades que porventura você já passou ou que esteja passando está vindo do inferno, repreenda em nome de Jesus. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida para você repreender. Eu estou aqui falando desses 3 tipos de tempestade para você tentar discernir as tempestades, para saber qual a sua postura diante delas. Um segundo tipo de tempestade é a tempestade natural. Essa tempestade a gente viu que veio do inferno. A gente chegou a essa conclusão. Mas o segundo tipo de tempestade é a tempestade natural, que está lá em Mateus 14, que eu gostaria também de ler com os irmãos. Mateus 14. Nós estamos dando um passeio pela Bíblia. Esses dias um irmão falou para mim: Paulo, quando você pregar, leia a Bíblia. Discorra pela Bíblia. Amém. Estou tentando fazer isso hoje. Mateus 14. Vamos analisar esse texto. E vamos ver aqui que é um exemplo de tempestade natural. Versículo 22. Diz: logo a seguir, Jesus fez com que, em outras traduções diz compeliu, meio que forçou, empurrou os discípulos a entrarem no barco e fosse adiante, fosse na frente dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, versículo 24, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Irmãos, aqui nós vemos um caso de tempestade natural. Nós não vemos aqui outros indícios de tempestade. Se você notar que no versículo 22, Jesus fez com que eles fossem, ou seja, compeliu, meio que forçou para eles irem para o outro lado. Mais uma vez eu digo, gente, aqueles discípulos eram pescadores, eram experientes. Possivelmente, eles viram um indício de tempestade. Eles conheciam aquele mar, aquele lago. Eles possivelmente viram ventos contrários. Até porque eles tinham que ir sozinhos. Jesus não ia com eles, Jesus ficou para orar. Eles tinham que pegar aquele barco sozinho. Versículo 23 diz que ao cair da tarde, e no versículo 25 diz de madrugada. Em outra tradução diz na quarta vigília da noite, que era entre 3 e 6 horas da manhã. Olha quanto tempo esses discípulos, desde o cair da tarde até o amanhecer do dia, estava vivendo aquele desespero, aquela tempestade. No versículo de 24 diz que eles foram açoitados pelo vento. Meu Deus, já imaginou essa cena? Já imaginou, Alex? Essa cena? Você ficaria com medo? Qual de nós não ficaria? Naquele barco sozinho, sem Jesus. E eles disseram: é um fantasma. Mas Jesus disse para eles: coragem, não tenha medo. Então aqui a gente não consegue enxergar um outro indício a não ser de uma tempestade natural. Mas o que eu quero destacar aqui são as instruções de Jesus para aqueles que estão vivendo esse tipo de tempestade. Tempestade natural, que pode acontecer com qualquer um de nós. O que Jesus falou para eles? Coragem, não tenho medo, tenho fé. Você acha que a instrução de Jesus hoje mudou? Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor disse isso para os discípulos. Está passando por luta, por tempestade? Qual a sua postura? Tenha fé, não tenha medo, tenha coragem, vai passar, a tempestade não dura para sempre. Você pode dizer isso na vida do seu irmão, você pode profetizar na vida dele: tenha coragem, vai passar, a luta não dura para sempre. Nós precisamos ter uma postura de fé, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Se você for lá para o versículo 28, você vai ver a postura inicial de Pedro. Qual foi a postura inicial de Pedro? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Versículo 29, Jesus disse: venha, Pedro, venha. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi até Jesus. Postura inicial de Pedro: fé. Logo, quando nós temos uma postura de fé diante das tempestades, o que acontece? Nós andamos sobre elas. Mas quando nós temos uma postura de medo, como Pedro na sua segunda postura, o que aconteceu? Afundou. Postura de fé nos leva a andar sobre as circunstâncias difíceis, sobre as tempestades. Postura de medo faz a gente se atolar, se afundar nela. Mas nós somos humanos.
Como eu já disse, às vezes a gente não consegue lidar com as tempestades. Você precisa de Deus como eu preciso. É normal às vezes se desesperar. Um terceiro tipo de tempestade é a tempestade por causa da desobediência. Nós já falamos de duas. Essa é a terceira para a gente finalizar. E essa tempestade muitas das vezes é enviada pelo próprio Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, citar 3 situações, 3 casos que a tempestade veio por causa da desobediência. O primeiro caso que eu quero citar é me referindo aqui ao povo de Israel, a respeito do livro de Neemias que nós temos estudado aqui na igreja. Tem um grupo que está estudando aqui sobre reconstrução. Levantemos e edifiquemos. Esse é o nosso propósito aqui neste lugar. Se você ler Neemias no seu início, nos seus capítulos iniciais, você verá que a cidade de Jerusalém está destruída. Os muros estão derrubados. Não tem mais segurança, não tem muro. Não tem ninguém que julgue eles. Eles estão destruídos, em miséria. Sabe por quê, irmãos? Por causa da desobediência. O que levou aquele povo escolhido, meu? Aquele povo escolhido do Senhor, a cidade escolhida de Deus, Jerusalém, está daquela maneira. A desobediência. Quantas vezes aquele povo foi rebelde e não deu ouvido aos mandamentos do Senhor? Eu falei aqui na minha última pregação sobre reconstruir muros. Os muros que precisam ser reconstruídos na nossa vida. Será que as tempestades que já vivemos no passado, ou que porventura estamos vivendo agora no presente, será que não é por algum caso de desobediência? Existe algum caso de rebeldia na sua vida contra a autoridade, que precisa ser resolvido? Quem são essas autoridades? Eu posso citar algumas delas. Seus pais são autoridades sobre a sua vida. Seus patrões são autoridades sobre a sua vida. Sua liderança. As autoridades eclesiásticas, lideranças, são autoridades sobre a sua vida. Se o Espírito Santo aí nesta hora está te lembrando de alguma coisa, está te incomodando, repara esses muros. Repara esses muros. Que nesse ano nós possamos reparar todos os muros da nossa vida, não deixar brechas, não deixar nenhuma brecha. Preste atenção nessa frase. Tudo que te incomoda é um convite para a reforma. Tem alguma coisa que está te incomodando? Você precisa fazer alguma coisa. Tem coisa que é só você que tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Tem alguma coisa que te incomoda, que aquilo vem na sua cabeça toda hora? É o Espírito Santo que está te incomodando. Se você tem uma caminhada com Cristo, se você está sensível à sua vontade, então o Espírito Santo irá te incomodar e você precisa fazer a sua parte. Uma outra situação, que a tempestade veio por causa da desobediência, foi a tempestade que veio na vida de Jonas. Queridos, eu estou falando desse tipo de tempestade, porque se nós soubermos discerni-las, será mais fácil lidar, será mais fácil ter a postura certa diante dela. Ah, Paulo, eu estou passando por uma tempestade, será que ela tem uma origem? Sabendo a origem, você vai saber como agir, ir lá na raiz e resolver. Eu não vou ler essa leitura de Jonas, porque é longa, mas aqui é o seguinte, possivelmente você conhece essa história. O Senhor chegou para Jonas e disse:
Meu profeta Jonas, eu tenho uma missão para você. Você vai lá pregar para aquele povo de Nínive. Você é um profeta, você vai lá. Eu quero salvar aquele povo. Eu quero libertar aquele povo. Eu creio que Jonas, não está isso na Bíblia, né, meus irmãos? Mas eu creio que Jonas deve ter argumentado com o Senhor: não vou não. Esse povo é inimigo de Israel, como é que eu vou lá? Se esse povo realmente for salvo, não quero, não vou. E o que Jonas fez? Foi para Tarsis, desceu a Jope, pegou um barco, foi para Tarsis, não foi para Nínive. E aí o que aconteceu? Versículo 4 de Jonas, 1:4, se você puder, Léo, bota só esse. Diácono Léo. Quem é que mandou a tempestade? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Quem é que enviou essa tempestade? Foi o Senhor. Por causa de quê? Por causa da desobediência. E aí vocês já sabem a história. Tiraram sortes para ver quem era o culpado por aquela situação, e a sorte caiu sobre Jonas. Foi lançado no mar. Foi engolido por aquele grande peixe. Por quê, irmãos? Porque estava fugindo da vontade de Deus. Porque estava em desobediência. Será que aqui nesse auditório tem alguém que pode estar fugindo da vontade do Senhor? Será que tem alguém aqui hoje que o Senhor já falou no seu coração que Ele quer para a sua vida? Que caminho Ele quer que você tome? E será que você está resistindo? Será que você está fazendo como Jonas? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Isso pode atrair tempestade sobre a sua vida. Será que alguém aqui hoje está quebrando princípios? Isso é perigoso demais, porque quando quebramos os princípios, eles nos quebram. Quando quebramos princípios, eles nos quebram. Preste atenção nessa frase. Nem toda tempestade é consequência da nossa desobediência, mas certamente a nossa desobediência atrai tempestade como consequência. Eu vou repetir. Nem toda tempestade é consequência da nossa desobediência, mas certamente a nossa desobediência atrai tempestade como consequência. Aceite a vontade do Senhor para a sua vida. Não resista. Se Ele está te incomodando aí para você fazer algo, saia daqui decidido. Você tem algumas horas para tomar decisão, senão você acaba esquecendo. Então tome decisões ainda hoje. Eu creio que o Senhor está falando com você. Eu creio que o Senhor está ministrando no seu coração. Uma outra situação que veio por causa da desobediência, que veio uma tempestade por causa da desobediência, está lá registrada em Atos 27, que nós também não vamos ler. Se você quiser ler depois, Atos 27, nos conta a história de Paulo, que está sendo levado como prisioneiro para a Itália, para ser julgado lá. Ele e outros prisioneiros. E certa altura, Ana, certa altura daquela viagem, Paulo chegou para um centurião chamado Júlio e disse para ele: olha, eu estou vendo que os ventos estão contrários, vai dar ruim, vamos atracar aqui. E esse centurião preferiu ouvir o comandante do navio. Olhando
olhando com olhos normais, está certo. Quem é a autoridade maior de um navio é o comandante, é aquele que está lá no controle do navio. Mas essa situação era uma situação diferente, porque quem estava ali era um homem de Deus, é um profeta. E ele não ouviu o conselho de Paulo, e ouviu o conselho do centurião do navio. E aí, se você for ler essa leitura toda, você vai ver o que aconteceu. Eles acabaram garrando lá, né, em algum lugar lá, mas o Senhor disse para Paulo: olha, nenhum de vocês vai morrer, todos, porque eu quero que você vá à presença de César. Nenhum deles morreram, mas passaram por aquele naufrágio. Por quê? Por que veio aquela tempestade? Por causa da desobediência. Será que algum de nós aqui recebemos alguma orientação de nossos líderes? Daqueles que têm sido profeta de Deus sobre as nossas vidas? Daqueles que têm sido voz de Deus para nós? E não temos seguido essas orientações? Preferimos escutar outros. Siga a orientação do seu líder. Siga a orientação das mensagens que têm sido ministradas desse altar. A direção. Se o anjo está dando uma direção para ir para determinado lugar, para fazer o que tem que ser feito, para orar, para ler a Bíblia, faça isso. A minha intenção, irmãos, com essa ministração é levar você a descobrir qual é a raiz daquilo que está te travando. Qual é a raiz daquilo que porventura pode estar trazendo tempestade na sua vida, te impedindo de fruir. Que bom te ver aqui, Tamires. Deus te abençoe. Será que a nossa vida financeira está sendo travada? Hoje foi pregado sobre isso aqui. A maneira de acertar isso é ser fiel, é dizimar, é ofertar. Vieram uns irmãos aqui hoje para a gente estar orando. Todos que eu orei, eu falei com ele: a atitude tem que ser sua. Você tem que querer mudar. Você tem que querer ser fiel na sua vida financeira. E aí vai destravar. A gente até ora, mas a atitude tem que ser da pessoa. Será que sua vida sentimental está travada? Será que você magoou alguém? Vai consertar. Coisas que precisamos consertar. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do nosso amado, que vivia falando de coisas aqui que precisavam ser consertadas. Quantas vezes ele falou aqui do carro? Que vivia tendo acidente com o carro, tendo prejuízos. Descobriu lá atrás que tinha comprado a carteira. Enquanto não resolveu, não deu jeito. À medida que resolveu, parou de ter acidente. Tem coisas que precisam consertar, senão a sua vida vai continuar travada para sempre. Eu não quero que a minha vida... Senhor, nos revele hoje o que pode estar travando, que princípio estamos quebrando. Porque quando quebramos princípio, ele nos quebra. Queridos, nós precisamos entender que estamos no meio de uma guerra. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, contra os infernos, nas regiões celestiais. Efésios 6,12 diz isso. Tiago 4,
versículo 7 diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vocês. Precisamos resistir. No momento de Jesus, no nome de Jesus, nós temos autoridade para resistir. Concluindo, irmãos, é certo, como eu disse, que as tempestades virão, e elas têm origem diferente, e nós precisamos discerni-la. Discernindo-as, entenderemos sua origem, e teremos um posicionamento para cada uma delas. Tempestade enviada pelo inimigo. Como nós falamos, a primeira, o que fazemos? Oferecemos resistência na autoridade do nome de Jesus. E as tempestades que vêm naturalmente, talvez essa que estamos vivendo nesses últimos dias. O que fazemos? Temos que nos posicionar em uma postura de fé, de ânimo, como Jesus nos ensinou. Tenha ânimo. E quando a tempestade vem de Deus, o que fazer? Precisamos de sujeição. Nos sujeitar a Ele. E quando a tempestade vem de Deus por causa de nós, da nossa desobediência, nós precisamos pedir misericórdia e tomar novos rumos, consertar, voltar para o caminho, como Jonas fez. Quando esse tipo de tempestade vem, que é pela desobediência, não adianta pedir oração para ninguém, não vai resolver. O que vai resolver é conserto. Será que Deus está te pedindo para consertar alguma coisa nesta noite? Será que Deus está te pedindo e você está resistindo? Não faça isso. Renda-se à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Ou acreditamos, ou o plano B, acreditamos. Não tem outra maneira. Ou acreditamos de novo. E nós acreditamos que não cai um fio do nosso cabelo, sem o Senhor permitir. Que eu e você possamos, nesta noite, não só discernir o tipo de tempestade que porventura estamos vivendo, ou que viermos a viver, mas ter a atitude correta que nos leve para fora dela. Amém? Amém, igreja? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. Se tem alguém aqui que se identificou com essa mensagem, que está vivendo uma luta, uma tempestade, e gostaria de vir aqui no altar para que a gente ore por você, não tenha medo, tenha fé. Nós temos alguém aqui hoje que gostaria de vir aqui na frente, no altar, para que o pastor, para que nós pudéssemos orar por você. A irmã Ilza está aqui, Deus te abençoe, irmã Ilza. Em nome de Jesus. Alguém mais? Eu vou orar por todos. Mas se você quiser vir aqui é local de rendição, de quebrantamento. Glória a Deus. Minha sobrinha está aqui. Deus abençoe, Daiane.
Glória a Deus. Alguém mais? Pode ser que hoje o Senhor vire uma chave na sua vida. A decisão tem que ser sua. Você tem que querer, senão as coisas não vão acontecer. Senão as coisas não vão fluir. A decisão precisa ser sua. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Alguém mais gostaria de vir aqui? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem um propósito pelo qual está sendo enviada. O propósito é alcançar a sua vida, o seu coração nesta noite. Aleluia. Alguém hoje está aqui, glória a Deus, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, e gostaria de tomar uma decisão por Cristo. Talvez você está aqui hoje e ainda não tomou a sua decisão pelo Senhor Jesus. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te transformar, Ele quer estar no seu barco 24 horas por dia. Ele quer que você se renda totalmente a Ele. Se você está aqui hoje e ainda não tomou a sua decisão por Cristo, vem aqui na frente, tome sua decisão. Se você está afastado, se você diz: Paulo, já tem muito tempo que eu não congrego, eu estou afastado, mas hoje o Senhor está ministrando no meu coração, vem aqui na frente. Essa é a sua oportunidade. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. A igreja continue nesse espírito de adoração, de intercessão. O pastor Heraldo vai chegar aqui para orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus.